Olá, caros telespectadores do nosso programa sobre trilogia analítica, a terapia para o mundo. O Dr. Kepp estava começando a falar sobre um assunto aqui que é atemporal. Mas ele se fazia referência à Idade Média, a questão de virtudes e vícios na Idade Média. Como que se consideravam esses aspectos nesse tempo que se chama teocêntrico, mas na verdade não era bem teocêntrico, era mais focado nos poderes eclesiásticos, na nobreza. E nesse tempo que caracterizava muito as pregações de virtude nos centros, de religião que havia, era a questão primordialmente sexual. Então, praticamente havia um pecado para a humanidade, era o sexo. E, evidentemente, que todos os pecados fundamentais, que são os espirituais, que o Dr. Kepp mencionou no programa anterior, a ira, a inveja, a vaidade, o egoísmo, a avareza, a soberba, inclusive a assídia, que é um pecado assim pouco falado, mas terrível. Então, tudo isso foi deixado meio de lado. O que aconteceu? Aconteceu que veio aí a tal da Revolução Francesa, os ideais libertários, que achavam, então, que o único problema fundamental era o sexual e o do dinheiro. Então, se todos tivessem sexo livre, todos tivessem a repartição do dinheiro, que estaria todo mundo feliz. E olha o que aconteceu, Hoje nós temos uma liberação da vida instintiva, inclusive muito promovida pela própria psicanálise, e sem, entretanto, melhorar o estado de saúde do ser humano. Continuam neuróticos e mais neuróticos até do que antes. Uma série enorme de transtornos hoje são catalogados que antes nem haviam. Por exemplo, vícios de telas, internet, drogas e tantos outros que nem haviam. E sem o ser humano absolutamente chegar na essência da sanidade, na essência do equilíbrio, que justamente é a alma, está na alma do ser humano. É a vida psíquica do ser humano, que é lá que está o pecado verdadeiro e a virtude que traz a saúde para o ser humano. Então, Dr. Kepp, sem a consciência dos pecados, a consciência da patologia, não pode haver chance de sanidade. A questão, é que colocaram a questão, vamos dizer, do paraíso terrestre, como se fosse um paraíso assim de selva, um paraíso assim praticamente de alimentação selvagens, como a gente fosse animais selvagens. E um segundo problema grave, colocaram essa questão de que tudo veio da matéria, toda a energia, toda a força é a matéria que fornece. É praticamente o país, que tem mais energia, que tem assim mais funcionamento material, que é melhor do que os outros. E não o país que tem mais assim espírito para frente. Então, há um confronto, De maneira que, nesse confronto, alguns acham que tem que desenvolver a matéria para ir para frente. Então, o que os países mais adiantados fizeram, A gente dá o problema da
civilização americana, né? Eles desenvolveram a parte material, usinas enormes, fábricas enormes, tudo que produzia assim a parte material, e passaram depois para a China. Agora é a China que produz sapato, é a China que produz roupa, a China que produz tudo. Por quê, né? Porque a China, tendo uma população enorme e tendo uma, vamos dizer, mão de obra muito barata, então eles podem fazer assim produção material, né, no campo orgânico, social, muito barato, né? E através dessa produção eles acolheram a produção do mundo todo. O americano tudo fabrica agora, fabrica na China. Os europeus fabricam na China. Por quê, né? Porque fabrica mais baratamente, né? Fabrica de uma maneira muito mais fácil, rápida e por um preço menor. E todos os empresários, todas as fábricas, eles transferiram, né, para a China, porque na China a mão de obra mais barata. Então, veja, essa questão é muito interessante, né? Que achar que todo bem vem do crescimento material. Então, quando eu falo um país que tem enorme progresso, que país que é? Ah, Estados Unidos. No país, o progresso, quem foi? Alemanha, né? A Itália, em parte, né? O Império Francês, até mesmo a questão da Rússia, né? O desenvolvimento industrial da ciência na Rússia. Então, essa ideia de desenvolvimento material é que cresceu, e o povo, né, acha que tendo mais desenvolvimento orgânico, físico, material, tem mais progresso. É um absoluto engano. O país que mais teve progresso foi quando ele ingressou nesse desenvolvimento cultural, artístico, econômico, nesse desenvolvimento em geral de outros setores. E com isso, esse outro setor mais evoluído atraiu o poder assim mais, vamos dizer, menos poderoso, o poder assim de fabricação, disso, daquilo. E com isso o país cresceu e teve um poder assim maior no sentido de produzir coisas materiais e vender, como agora a China, né? A China é o país praticamente mais rico do mundo, porque produz mais matéria, sapato, roupa, até aparelhos, né, sofisticados, produz mais do que qualquer país. E com isso, é claro, né, todos os países compram na China porque é barato, porque consegue, assim, praticamente ter uma quantidade maior de produção na China e mais barata. Então, não vem mais a questão da cultura, da civilização. A gente pergunta, onde estão os grandes compositores do passado? Onde está Beethoven? Onde está Verdi? Onde estão esses famosos assim, músicos da Itália? Onde está Wagner? Onde está
aqueles músicos todos e literatos, né, do passado, que inundava a Itália, inundava a Alemanha, até mesmo a Inglaterra, que a Europa toda era tomada pela civilização superior. Então a gente pode dizer o seguinte: o progresso não veio, né, das selvas, do indivíduo lá que virou, em vez de macaco, ele virou gente e começou a produzir coisas de valor. Nunca, e absolutamente nunca, deviam falar isso para uma criança, que é uma mentira grossa, uma mentira estúpida. Nós viemos pelo contrário. Quando chama paraíso terrestre, é o céu. É um tipo de vida angelical, que não havia, bom, isso o religioso fala, não havia o pecado original, não havia pecado. Então, os seres humanos, nós todos viemos desse paraíso celeste, né? Desse paraíso que seria agora onde habitam os anjos. Os anjos bons, né? Os anjos que quiseram ficar lá, servindo ao bem, eles estão felizes. E uma parte, né? Isso a gente tem que ver até no estudo bíblico, no estudo assim, histórico, uma parte foi contra o Criador, contra Deus. Então, esses se tornaram demônios. Então, o que houve, né? O que houve foi isso, um rebaixamento. O ser humano era como anjo, lá em cima. Ele tinha tudo, ele era espiritualizado, ele tinha todo bem, ele tinha tudo o necessário para viver uma vida mais espiritual do que material. E com a rejeição à parte espiritual, à parte angelical, à parte superior, virou esse desastre, né? Que o ser humano tem em alguns lugares terríveis, né? Então, o que houve foi o rebaixamento, a caída de cima para baixo. Então, como chamam, por exemplo, Lúcifer, esse Beelzebub, esse pessoal, esses anjos todos decaídos, eles decaíram sim, da posição de anjo para a posição, praticamente, a gente chama de demônios. De maneira, se a pessoa não perceber que na vida tem esses dois elementos que ele tem que escolher, o que vai ser dele, não? Então, essa consciência precisa ensinar para as crianças, que tem que escolher o caminho do bem, que o bem atrai o bem, e o mal atrai o mal. Se a pessoa escolhe, né, o que é mal, ele vai ter o mal. Se ele, por exemplo, escolhe estragar, atacar, ignorar alguma coisa, ele vai ser assim. Se, pelo contrário, ele pensa em progredir, em subir, em crescer, vamos dizer, em se unir aos, a gente pode até falar, aos irmãos ETs mais evoluídos, então nós iríamos ter, ou iremos ter, aqui na Terra novamente, esse paraíso que houve no passado. Mas teríamos que voltar a ser o que era, né? Assim, no campo da virtude, do bem, da verdade. Então, são três elementos, né? O bem, a verdade e o belo. Se der ênfase a esses três elementos, voltaremos a esse paraíso. Se não der ênfase,
cada vez iremos piorando mais, porque esse atraso, essa atitude terrível, né, que o mundo está atualmente, né, de guerras, revoluções, não é porque nós queremos subir, é porque queremos encontrar lá embaixo, assim, no elemento inferior, o bem da vida, e o bem da vida está no alto e não lá embaixo. Agora fala a doutora Julieta. A senhora é da onde? Eu sou Julieta Villarreal, eu sou colombiana, médica e especialista em psicossomática. Isso que o senhor fala sobre a consciência da transcendência, que já mencionava aqui no seu capítulo Psicanálise Integral, neste livro, tem muito a ver com o tratamento dos seres humanos. Então, na medicina, foi constatado que após essa entrada em vigor das ideias freudianas, tirando a espiritualidade, houve um aumento significativo de doenças mentais e de doenças orgânicas. E que aquelas pessoas que ainda preservam mais essa consciência da espiritualidade, e quando esse aspecto é levado em consideração pelos médicos, as pessoas que têm essa espiritualidade mais presente, elas adoecem menos, e quando estão doentes, inclusive de problemas mentais como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, elas respondem muito melhor aos tratamentos, usam menos medicamentos. Quem mais quer falar? Então, eu sou Heloísa Coelho, dentista, que aplico a trilogia analítica há 40 anos, na psicossomática. Eu queria comentar, o senhor estava falando da decadência nossa, né, do ser humano, caímos em muitas doenças, e, por exemplo, na boca, né, as cáries dentárias. Então, a criança, desde criança, precisa aprender que o que causa a cárie dentária é a parte emocional e espiritual. É quando nós temos muita raiva, também angústia, ansiedade, tem a questão da inveja, né? Então, se a criança não controlar a raiva que ela tem desde pequena, ela começa a formar cárie nos dentes de leite. E a ideia que nós temos é que os dentes não são meio como se fossem fracos e não vão durar a vida toda. Deus fez os nossos dentes naturais para durar a vida toda. Se nós vivêssemos 200 anos, eles poderiam ficar íntegros, saudáveis. Quem mais deve falar agora? Eu sou professor, pianista Gilbert, dos Estados Unidos, do Pensilvânia originalmente, mas eu estou acompanhando o Dr. Keppe em vários países do mundo. E eu acho que é necessário estudar essa questão melhor, que nós somos seres espirituais. Mesmo que está aqui no tempo e espaço com o corpo, mas nunca experienciou, por exemplo, quando você ouve uma música boa, o que acontece? Que a gente entra num estado diferente, melhor, né? A gente entra em contato com o fato que nós somos seres espirituais eternais, né? Entre em contato com esse aspecto interno, eterno. Então, isso é bem necessário estudar melhor essa questão, que nós somos não só aqui no corpo, mas principalmente a gente já mora no mundo espiritual eterno. E a Maria de Lourdes? Eu sou Maria de Lourdes Pelicano, portuguesa, e sou professora e psicanalista pela CITA. Eu queria pegar nas palavras do Dr. Keppe quando disse que o bem atrai o bem e o mal atrai o mal. E queria dizer que quando Portugal, na nossa história, tinha muita espiritualidade e trabalhava muito, mostrou novos mundos ao mundo, fez as descobertas. Atualmente, Portugal está perdendo a espiritualidade e não está trabalhando como tinha que trabalhar. Então, isso vai atrair mal. Daí que tenhamos, neste momento, problemas políticos sérios, Dr. Keppe. Entra governo, cai governo e assim vamos. Quem mais não falou ainda? Eu sou Selma Genzani, brasileira de São Paulo, psicanalista, né?
E então, falando de espiritualidade, a gente vê que esse nosso planeta é muito materialista. E nesse livro, por exemplo, Origem da Sanidade, Dr. Kepp, o senhor dá uma receita, que a origem da sanidade justamente está no cultivo das virtudes. E o ser humano, ficando afastado do Criador, se afastou das virtudes, que têm que ser cultivadas como única forma de segurar os vícios. A senhora veio praticamente da ciência, né, das pessoas que constroem. E agora, o doutor Rodrigo, fala seu nome e quem o senhor é. Bom dia, meu nome é Rodrigo Pacheco, sou advogado de São Paulo e professor de Direito nas faculdades trilógicas. O que eu gostaria de falar hoje, como advogado, é a importância que o direito faça a dialética entre a razão e o sentimento. Então eu vou indicar esse livro aqui como leitura básica de muita importância para que a justiça e as leis consigam atingir o seu propósito. Chama-se A Libertação pelo Conhecimento. Que para nós atingirmos o verdadeiro conhecimento e a consciência, nós temos que conhecer as nossas intenções, os nossos pensamentos e sentimentos, e não ficar só no intelecto, na razão e no raciocínio. Quem mais deve falar que não falou ainda? Eu sou a Anna Lindqvist, eu sou da Suécia, sou psicanalista pela Cita, e eu queria falar um pouco dessa questão da Suécia, que eu percebo que muitas pessoas têm o problema de burnout, que é um esgotamento, que ficam doentes e param de trabalhar, e eles acham que o problema é o trabalho, que essa doença vem do trabalho, e não que as doenças vêm muito mais pela resistência que a pessoa tem ao trabalho. Eu até queria ler aqui um trecho desse livro, O Homem Interior, que é um diálogo. É uma pessoa que fala: tenho uma amiga que sempre odiava dar aulas e agora está paralítica. O que pensa da atitude dela? De tanto odiar lecionar, acabou paralítica, mas eu própria tinha tanta raiva em trabalhar que criei problema em meu menisco. Então, o senhor mostra aqui, né, que o problema, inclusive físico, vem muito dessa questão de resistência à ação boa. Quem mais que não falou e deve falar? Meu nome é Inga Thors. Eu nasci na Finlândia faz muito tempo. Eu estudando aqui na trilogia, através do microscópio do campo escuro, como é a importância nossos pensamentos e sentimentos, como essa influência do corpo, saúde do ser humano, vem do pensamentos, sentimentos e ações boas. Você sabe, Índia, quais são os países mais trilogizados do mundo atualmente? Um é a Suécia e outro é a Finlândia. Sim, senhor. Graças a Deus. Sabia disso, né? Sim, eu sei, por causa tem muitas pessoas que trabalham na Suécia e a Finlândia e tem uma aceitação muito boa do povo dos países escandinavos. Ah, já acabou o tempo? Já. Ah. Tchau, tchau. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais.
As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e a espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento. Então eu acabava projetando, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante. As faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta?
as profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora, a Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil, que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das Faculdades Trilógicas, Kepp e Pacheco.